Os SUVs cupês estão na moda e se alguém tem culpa disso, é esse carro aqui, Mercedes GLC. Nessa versão aqui, GLC 43 AMG, além de ter o pacote visual AMG, ele tem uma pimentinha aqui debaixo do capô. Todos os detalhes você acompanha comigo a partir de agora e roda a vinheta. O GLC ele é vendido em duas carrocerias, uma carroceria normal e nessa carroceria aqui cupê. E nessa versão aqui AMG ele tem alguns detalhes diferentes em aspecto visual dos outros modelos. Então, por exemplo, esse para-choque dele tem alguns recortes que dão um visual mais esportivo para ele. E você pode ver aqui na lateral, ele tem essa abertura que inclusive ela é aberta mesmo, tem efeito aerodinâmico. A grade dele já tem a identidade do que nasceu lá com o Mercedes AMG GT, que tem a grade maior, com esses filetes aqui em cromado e com o logo da Mercedes bastante em evidência. Os faróis aqui são os mesmos, com função Full LED, com luz diurna aqui contornando, fazendo todo o contorno do visual dos faróis. Vindo aqui para a lateral dele, você pode ver que ele usa rodas bem grandes, são rodas de aro 21 e os pneus têm medida diferente. Aqui na frente a gente usa pneu 255/40 e lá atrás é pneus 285/35, ou seja, são 3 centímetros mais largos lá na traseira. Um outro detalhe interessante aqui para poder ostentar que está andando com um veículo biturbo, ele tem aqui o logo mostrando Biturbo Formatic, que ele tem a tração 4x4 de flow de demanda nesse veículo. Outros detalhes aqui que dão mais um fator de requinte é o retrovisor em preto brilhante com a repetidora de seta. Esse mesmo efeito tem aqui ó, na cor do veículo e o cromado na parte superior aqui das alavancas de abertura das portas e teto solar elétrico. E por fim, não tem como falar, a gente chegando aqui na traseira dele, o que é legal de ver aqui é que ele tem a traseira mais alargada, ele tem esse efeito aqui em plástico para dar ainda, como a gente tem um pneu mais largo na traseira, ele tem ainda esse acabamento para dar um aspecto de mais largura, de um carro mais parrudão, assim, digamos assim, para esse modelo. A gente tem aqui o teto com a queda coupé e um aerofólio aqui, um spoiler com função também aerodinâmica. De visual, chegando aqui, a gente tem as lanternas dele, que também utilizam esse mesmo acabamento cromado, assim como a gente tem ali nas maçanetas de porta. Tem, na verdade, são duas saídas de escape com duas bocas cada, então a gente tem uma quádrupla saída aqui na traseira e função de extrator traseiro no para-choque. E aqui, o que é legal de falar, debaixo aqui do logo da Mercedes, quando aqui a gente pode usar para abrir a tampa, e quando você engata a ré, ele também abre. A câmera de ré fica escondida aqui dentro. Se no exterior ele já chama atenção, por dentro ele também tem alguns detalhes que mostram que a gente está dentro de um carro esportivo. Vamos começar aqui pelos detalhes da porta. Ele tem os controles elétricos do banco, inclusive aqui do apoio de cabeça e do comprimento aqui do apoio de pernas. Então eu consigo mexer todas essas posições e eu tenho até 3 memórias. E lembrando aqui que o banco ele tem aquecimento em 3 níveis, tudo isso aqui para essas regulagens. Vindo aqui mais abaixo a gente tem o botão de travamento e destravamento das portas, os botões dos vidros elétricos e aqui do rebatimento do retrovisor elétrico e das regulagens dele, mais aqui abaixo. Por fim, aqui embaixo a gente tem o botão da abertura do porta-malas. Por dentro do veículo é só puxar aqui que o porta-malas abre. E falando de um carro esportivo, a gente tem que fazer ele com ele, vamos ligar para poder mostrar todos os detalhes do que a gente tem aqui de volante dele. Começando pelo volante dele, ele tem um volante esportivo da AMG, que é um volante que tem o revestimento em couro perfurado aqui na região das mãos, tem esse centralizador na parte superior, que era bem comum nos carros de corrida, e a base reta com detalhes AMG. Você pode ver que aqui na parte inferior ele tem essas duas abas aqui com duas funções. Aqui eu mudo os modos de condução do veículo, então eu mudo aqui para o modo Sport, modo Sport Plus, que muda o ronco do escapamento, não sei se você percebeu no áudio, ficou um pouquinho mais grave, e clicando aqui eu modo para o modo individual. No individual eu customizo cada operação do veículo da maneira que eu
que eu preferir aqui. Então, por exemplo, eu posso escolher características do motor, de câmbio, tanto da suspensão dele, que é pneumática, e até do volume do escapamento. Só que eu consigo fazer isso também de maneira individualizada. Desculpa, ainda tem o modo neve também, que eu esqueci de falar. Caso esteja andando em pista escorregadia, eu posso também escolher o modo neve por aqui. Voltei aqui para o modo Comfort, que é o modo para você andar mais tranquilamente assim, no dia a dia na cidade. Do lado de cá, eu também consigo fazer outras customizações individuais na suspensão e no volume do escapamento. Então aqui eu posso estar em qualquer um dos modos e colocar a suspensão no modo Conforto, no modo Sport e no modo Sport Plus. Isso vai endurecendo o conjunto de suspensão aos poucos, e eu posso mudar aqui também o barulho do escapamento. Ó. Aqui ele está no modo normal dele e aqui no modo mais esportivo. Olha a diferença de barulho. E aqui sem estar com essa abertura aqui para o escapamento dele, ó. Ele perde um pouco do grave dele do ronco do escape. Então isso é um detalhe bastante interessante. Aí vindo do lado de cá do volante, a gente tem os botões para regulagem do piloto automático dele. Posso fazer as regulagens pelo lado de cá. E na parte superior eu tenho acesso ao computador de bordo dele. Então aqui eu posso mudar os detalhes do painel dele. Eu posso usar esse visual Super Sport, o visual esportivo, que é o mais classicão da Mercedes, e o visual clássico dos modelos, digamos assim, normais. Só que se a gente está dentro de um AMG, de um carro esportivo, a gente vai considerar que a gente quer ver esportividade o tempo todo. Então você vai acabar usando ou esse modo clássico esportivo da AMG, ou nesse Super Sport aqui. Aqui o detalhe interessante é que você consegue ver do lado direito um gráfico mostrando a força G. Então nas acelerações, nas curvas, dependendo do movimento, essa bolinha aqui ela vai movimentar mostrando quantos Gs aqui você tá em movimento a posição do veículo. Então é bastante interessante para você sentir também nas acelerações, principalmente nos momentos de curva, o quanto a força G atua em um veículo esportivo. Do lado de cá a gente tem os controles já da central multimídia. Aqui eu aumento e diminuo o volume, atendo as ligações, volto às funções. E aqui eu tenho uma função, um atalho, ele é touch. Aqui na central multimídia ela também é touch, então eu consigo acessar as funções por aqui também. E eu posso fazer a regulagem aqui, por exemplo, da luz ambiente. Aqui está mais claro, não sei se vai dar para olhar, talvez o azul aqui fique mais fácil de ver. Mas eu consigo alterar as cores aqui de acordo com o que eu achar mais legal para mim. Tá andando num esportivo, vou querer andar de vermelho, vou querer usar um azul para aparecer mais, vou querer usar uma cor exclusiva que só eu tenho. Eu posso fazer essa customização por aqui também. Então eu posso modificar a intensidade também. Olha que legal. Aqui também um gráfico legal de mostrar são os gráficos da AMG, que ele vai mostrar todas as características do veículo, vai mostrar como que está aqui a porcentagem. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pisar no freio, ó. Ele mostra quantos por cento do freio eu estou pisando, ó. Quantos por cento do acelerador. Vai mostrar para mim aqui no gráfico, e quando o carro está em movimento, ele vai mostrar todos os detalhes aqui, inclusive da suspensão, como que ela vai estar em atuação no momento da direção. Então ele tem essa informação aqui geral, tem um detalhe específico de motor, um gráfico mais característico assim de carros mais esportivos mesmo, vai mostrar que temperatura do câmbio, temperatura do motor, quanto de cavalo que você está usando no motor no momento, quanto de torque em Nm, também é legal de mostrar. Consumo, ele vai mostrar também o consumo aqui, um consumo geral do veículo, 4,6 km por litro. É um consumo que a gente atingiu com o carro parado aqui fazendo os testes, mas eu consegui fazer até 8 km no uso urbano em condições normais de uso. E por fim eu posso também vir aqui direto por aqui fazer as configurações do Dynamic Select. Eu posso entrar aqui no modo individual e customizar tudo que eu preciso do carro. Eu posso vir aqui no motor e colocar que eu quero um motor moderado, esportivo ou dinâmico. Posso mudar também aqui no tipo da transmissão. Posso escolher se eu queria usar no modo individual a transmissão manual ou automática. Vou deixar aqui no D de automática.
Aqui com relação ao conjunto de suspensão e freios, eu posso também mudar a característica de funcionamento e de suspensão também, mais confortável, esportiva ou Sport Plus. Então daqui para cá eu vou endurecendo a suspensão. Aqui eu estou mais confortável e aqui eu estou tendo um carro melhor para dirigir de maneira esportiva, seja na estrada, em acelerações, em curvas. Quanto mais firmezinho, melhor para dirigir, mais seguro também. E aqui por fim o sistema de escapamento. Aqui escapamento fazendo barulho ou aqui mais silencioso. Eu posso fazer essas duas modificações aqui do modo individual. E no mais, temos aqui as predefinições do veículo, então posso aqui mexer nas configurações dele. Então eu tenho o sistema de apoio de estacionamento, o Parktronic, eu posso ligar e desligar. Tenho aqui o sistema para manter o veículo de assistente em faixa, eu posso ligar ou desligar ele, ou assistente de reboque ou de alarme. Então posso mudar tudo por aqui, posso mexer em outras assistências também. Então aqui tem bastante função, ó. Tem assistente de frenagem dele. Todas as funções eu consigo mudar também por aqui e pré-customizar. São várias coisas aqui. Pneu de inverno, no caso quando uso o modelo lá em regiões que tem neve, que preciso usar pneus para andar em região bastante escorregadia. Tem bastante coisa que eu posso mudar aqui, ó. Então eu posso aqui novamente mexer em luz ambiente, configurações de sistema, o próprio manual de operação. Tem muita coisa por aqui. Indo aqui mais para a parte inferior, a gente tem os botões de controle do sistema de ar-condicionado. Eu aciono eles por aqui, eu posso aumentar ou diminuir a velocidade, posso mudar a posição, temperatura. É um ar-condicionado de 2 zonas e eu posso sincronizar os dois lados aqui com uma temperatura única. Então, eu posso fazer isso tudo pelo lado de cá, ou posso acessar o menu por aqui e fazer os controles também pela central multimídia. Descendo um pouquinho mais, eu tenho aqui os outros botões aqui de navegação. Posso fazer o acesso por aqui, acessar as funções de rádio e do lado de cá algumas informações do veículo, que é o que também a gente consegue acessar direto pela multimídia. E aqui a gente tem um porta-copos que fica escondido, tem aqui e aqui a gente tem um carregador de celular por indução, nessa posição. Vindo mais para cá a gente tem como se fosse um mousepad, que eu também tenho acesso para multimídia, que ele também é touch. Então eu consigo acessar a multimídia, seja na tela aqui touchscreen, posso acessar pelo atalho do volante ou por esse touchpad aqui. Como ele tem tantas funções mais fáceis de mexer, esse touchpad acaba ficando sem utilização. Acaba sendo uma coisa que o carro herdou dos modelos antigos e acabou ficando, mas que a gente acaba perdendo função. Mas para saber, ele fica aqui. E aqui a gente tem repetição de vários outros atalhos do que a gente já falou aqui. Então eu tenho nesse botão aqui os acessos para a informação do Dynamic Select, que é os modos de condução do veículo. Aqui também eu posso fazer as modificações dos modos do câmbio para manual e automático. Eu posso mudar no botão aqui. Calibração de suspensão. Aqui eu tenho o botão para fazer a regulagem do controle de tração, ligar e desligar. Aqui de volume da central multimídia. Aqui de volume do escapamento. Aqui do sistema Start-Stop. E aqui do sistema de câmeras 360 do veículo. Então são vários atalhozinhos que eu posso ter de acesso do veículo aqui. E aqui mais um porta-objetos, que ele é bem grande e é aqui que a gente faz a conexão, para fazer a conexão dos celulares Android e Apple para reprodução na tela. Mas lembrando que a conexão é por USB-C. Então você vai ter que fazer que nem eu, tem que ter um adaptadorzinho aqui para fazer a conexão, para que você consiga utilizar no seu celular. E falando aqui dos bancos dele, ele tem um banco com revestimento em couro, e apesar de ser um esportivo AMG, você vai ver que ele não tem a costura em vermelha. Acaba ficando um pouco mais no passado isso de a gente ficar pensando só em costura vermelha em carros esportivos. E esse aqui, como ele mescla bem a esportividade com um carro mais comum, ele acabou não adotando essa costura vermelha, mas lembrando que como opcional, você tem um banco mais esportivo do que esse aqui, mas ele custa muitos R$1.000. Acaba talvez não valendo a pena para todo mundo. Mas esse banco aqui, para mim, ele é bem gostoso, ele tem um bom apoio aqui da região lombar. Eu consigo fazer a regulagem desse apoio lombar. E você pode ver que ele tem as laterais aqui mais altas, justamente para poder manter você fixo ao banco em curvas de alta velocidade. E apesar disso, apesar de ter essa região mais alta, ele é um carro, tem um banco, ele é largo, ele é bem confortável, ele não te espreme as costas. E se você tiver um pouquinho acima do peso como eu tô,
você não vai se sentir desconfortável aqui, ele é bastante confortável. E como eu falei lá mostrando na porta, ele tem aqui na parte inferior do banco a regulagem do apoio de pernas. Eu consigo aqui ajustar, aumentando ou reduzindo aqui de acordo com o seu comprimento de perna, para que você fique mais confortável no carro. E olhando aqui para cima agora, ele tem teto solar, mas o teto solar dele não é panorâmico e a cortininha dele também não tem abertura elétrica, é manual, ó. Eu acho muito mais prático, mas tem quem não goste, mas fica aí bom para você dar uma olhada. Aqui o espaço traseiro também ele é bom, eu consigo ter um bom conforto aqui para as minhas pernas, apoio lombar, o encosto também é alto, eu consigo ficar bem confortável aqui e eu consigo esticar as pernas confortavelmente na minha mesma posição de direção ali. O que tem também de legal aqui atrás é que ele tem saídas de ar-condicionado para os passageiros da traseira. Eu consigo fazer direcionamento aqui do ar aqui, por aqui, só que ele, como você está vendo, é só reprodução do ar do que vem lá da frente. Ele não tem um ar-condicionado individual aqui para os passageiros da traseira. Em relação ao acabamento das portas, é um acabamento de qualidade. Ele é o mesmo acabamento lá da frente, então ele é macio ao toque aqui em cima, é macio aqui e macio aqui todo o revestimento em couro. E mostrando lá atrás, aqui fica uma coisa legal de falar. Olha esse apoio de braço que interessante, ó. Eu tenho um apoio de braço que eu consigo abrir aqui e guardar a carteira, alguma coisa, guardar celular aqui. E também eu tenho aqui 2 porta-copos aqui, ó, customizáveis. Eu posso utilizar aqui e colocar, pode ser porta, copo, garrafa, independente, eu posso utilizar aqui e ele é legal que ele fica escondido. E agora sim, uma coisa legal lá no porta-malas para poder mostrar para vocês. Vamos lá. E aqui atrás o que é interessante de falar é que ele tem 2 botões aqui, ó. O primeiro, eu puxando, eu rebato aqui os bancos, tem um botão de cada lado para rebater as 2 partes do banco. E tem um outro botão aqui que eu aciono para abaixar a altura aqui do veículo. Caso você tenha uma dificuldade para poder colocar alguma coisa aqui no porta-malas que está ficando muito alto, ele vai baixando o veículo aqui gradativamente para poder ficar numa altura boa, para que você consiga colocar o que você precise sem nenhum problema. Aqui, ó, como já ficou bem mais baixinho. O GLC 43 AMG vem equipado com motor V6 biturbo de 390 cavalos e 53 kg de torque. Aqui a transmissão é uma transmissão 9G-Tronic de 9 marchas, uma transmissão do tipo convencional. Então, nesse caso, não tem sistema automatizado, não é nada CVT, aqui é transmissão de conversor de torque como era antigamente. Mas o que é bastante interessante desse conjunto é que, apesar de ele ser um conjunto de uma transmissão convencional, a troca dela é muito tranquila, você não percebe a troca de marchas, principalmente andando nesse modo Comfort. Então as reduções de marchas são super suaves, as marchas subindo também são bem suaves, então você percebe realmente que está trocando de marcha pelo ruído do motor do carro e também acompanhando pelo RPM do motor, que você percebe as trocas, mas na sensação você não percebe mesmo. O que eu gosto desse carro principalmente, é um AMG que a gente está falando, é o quanto que ele é bruto, o quanto que ele é rápido, ele é seco nas acelerações. Então vou dar um exemplo aqui, coloquei no modo Sport Plus, presta atenção. É muita aceleração, ele é muito rápido, é muito esperto. O 0 a 100 dele acontece em 5 segundos e tem uma velocidade máxima estipulada na casa dos 240 km por hora, mas eu vou confirmar isso direitinho, nem eu sei ao certo essa velocidade, mas vou deixar aqui na legenda. Você percebe o quanto que ele é seco, e esse ronco dos motores AMG, para mim, é o ronco mais gostoso de se ouvir. Assim, não tem comparação. Tem Audis esportivos, tem BMWs esportivos, mas o ronco de um AMG para mim é uma coisa única, algo que só quem tem a experiência de dirigir um Mercedes AMG pode comprovar. E mesmo você me falar assim, poxa, mas o GLC 43 AMG não é um AMG, não é um AMG com motor assinado pela divisão AMG por um engenheiro lá que colocou o nome dele no motor. Assim, você ouviu, né? Acho que não precisa falar muita coisa. É uma experiência assim muito fora do real, muito surreal. E fora essa experiência de conjunto de aceleração,
Nessas configurações, nesse carro, ele tem a suspensão automática adaptativa pneumática, na verdade. Ela tem a suspensão pneumática adaptativa, que ela muda de acordo com o que você programa aqui dos modos de condução, mas ela consegue se adaptar de acordo com o que tem da pista. Então você consegue ter um carro que seja confortável, um carro que seja rápido, é uma experiência assim muito boa de direção. Mas aquilo, comparando aos rivais, ele não tem alguns itens de apoio à condução, como por exemplo, piloto automático adaptativo que contorna curvas. É um exemplo que a Volvo tem, um sistema de faróis automáticos também adaptativos que esse carro não tem. São coisas assim que faz detalhe. Agora, frenagem automática, alerta de permanência em faixa, esse carro aqui tem sim. Para mim, ele tem o que é o essencial para poder ser feliz, para poder curtir a vida. E para mim, assim, curtir a vida dentro de um AMG, eu acho que não tem vida melhor do que isso. Quando a gente fala em concorrentes desse carro aqui no mercado, a gente tem que pensar, seja em concorrentes por tipo de veículo ou por faixa de preço. O GLC 43 AMG está datado num valor mais ou menos de R$680 mil, isso varia de mês para mês, então a gente tem que usar essa base como referência. Pensando por tipo de carro, por faixa de preço, ele é um carro que você vai concorrer diretamente com o Porsche Macan GTS, BMW X4 e também com o Audi Q5. Todos esses modelos pensando na versão mais normal, nas versões mais esportivas. O que o GLC 43 AMG oferece é um carro que ele é bonito, ele é muito gostoso de dirigir, você consegue usar o carro muito bem na cidade, ele é muito confortável e ele consegue ter uma calibração de suspensão aqui pneumática super inteligente, que consegue te oferecer uma condição de rodagem muito boa na cidade e na estrada também ele é muito bom de dirigir, ele consegue te oferecer firmeza, contorna curvas como pouquíssimos carros oferecem e claro, para mim o ronco dos motores AMG, do escapamento, para mim é um dos melhores no mercado, é uma coisa que eu gosto bastante. Agora, se você estiver buscando um carro que seja mais tecnológico, que tenha mais itens de apoio à condução semi-autônoma, talvez você tenha que buscar os concorrentes, porque esse carro aqui ele é um carro que é um projeto de 2015, ele é um projeto que teve um facelift em 2019 e é o modelo que a gente tem aqui. Então é um carro que você vai olhar e é um carro que seria ótimo no mercado de 2019, mas para o mercado atual falta bastante itens nele. Ele não tem sistema semi-autônomo de direção, o que ele tem o máximo nesse sentido é que ele tem um alerta de manutenção de faixa, tem sensores de ponto cego, tem sistemas de ajudas assim, mais básicas, digamos assim, para o veículo, mas ele é um carro mais raiz, é um carro mais gostoso assim, de dirigir e para quem gosta não gosta de muita firula. Eu particularmente gostei bastante desse carro, mas é aquilo que eu te falei, para ter certeza qual seria o melhor carro para você, talvez só um test drive mesmo. Mas e você, olhando assim, ficha técnica, os modelos que você viu por aí, levaria esse carro para casa ou levaria algum concorrente? Deixa aí nos comentários pra gente.